tarde, boa noite, meus caros consumidores. Hoje, nesse vídeo, a gente vai estar abordando duas principais coisas no direito do consumidor: a boa e a má fé no direito do consumidor. A gente sabe que a boa fé nada mais nada menos que é um princípio no direito do consumidor, que ela diz coisa simples, que é tanto o comprador quanto o vendedor deve agir de forma justa e honesta. Porém, a gente sabe muito bem que nem sempre isso é aplicado de fato na realidade. E devido a esse fato, a gente vai estar abordando alguns dos direitos dos consumidores para que vocês fiquem cientes do que vocês devem, o que não devem, o que podem e o que não podem fazer. Vocês sabiam que vocês têm direito de ir à justiça, eventualmente, caso vocês comprarem um produto numa empresa e ele der dano e a empresa não resguardar seus direitos? Então, gente, você sabia que se você for no estabelecimento comercial adquirir algum produto e como forma de pagamento esse estabelecimento aceitar um cartão de crédito ou débito e ele deve aceitar independente do valor a ser pago, porque geralmente a gente vai comprar um produto e eles exigem que tem que ter um valor mínimo, mas não pode, é independente do valor. Se está lá escrito que o estabelecimento comercial aceita crédito ou débito, então o valor a ser pago, você vai pagar independente do valor exigido. Quantas vezes você chegou no estabelecimento e se deparou com a placa que o estabelecimento não se responsabiliza pelos pertences deixados dentro do carro, mas sim o estabelecimento tem obrigação e dever de cuidar dos pertences que ficam dentro do carro? Se uma empresa ela faz publicidade ou propaganda de um produto ou serviço, essa empresa ela precisa se certificar de que a publicidade e a propaganda elas estejam de acordo com os recursos que o produto se beneficia, que vai beneficiar o consumidor. Caso contrário, caso a empresa comunique uma coisa e o produto ele não tem essa função ou a função está desregulada, o consumidor ele tem o direito, resguardado pelo direito do consumidor, de estar efetuando ali, exercendo o direito da garantia, estar efetuando uma troca ou um possível conserto do produto para que seja reparado, para que o consumidor ele esteja de acordo com os seus direitos. Então, explanados os conceitos dos direitos e deveres na relação de consumo, é necessário focar no tema principal deste vídeo, a má-fé no direito do consumidor. E agora a gente vai trazer aí 4 artigos, vamos especificar sobre cada artigo, sendo o primeiro deles sobre a publicidade enganosa. Eu vou dizer aqui para vocês o que está falando esse artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor. Bom, ele estabelece, esse artigo, as diretrizes para coibir práticas comerciais abusivas e desleais. Então, aqui está um texto do artigo 37. Em resumo, tá, a grosso modo, é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. O parágrafo 1 afirma que é enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza. Então, o que significa isso, o que o artigo 37 quer dizer, principalmente esse parágrafo 1º? Significa que é proibida, né, toda publicidade enganosa ou abusiva. Isso significa que qualquer tipo de publicidade que seja falsa, enganosa, abusiva ou desonesta, ela é proibida. E a parte da publicidade enganosa em si refere-se a qualquer informação publicitária que seja falsa, parcialmente falsa, ou que possa levar o consumidor ao erro sobre aspectos como a natureza, qualidade, quantidade, características do produto ou serviço, entre outros, ok? Agora tem o artigo 42 do Código de Direito do Consumidor, vou estar comentando eles aqui também. E o artigo 42, ele fala que na inexecução total ou parcial do contrato, o consumidor poderá pleitear a rescisão do contrato, com direito a rescisão do contrato, com direito à restituição da quantia já paga, monetariamente atualizada, e a perda de danos, ok? Agora, sobre cobranças indevidas, ele também fala sobre cobranças indevidas, que é o tema do nosso trabalho, má-fé do direito do consumidor, e em si, significa que as cobranças indevidas elas são um problema comum enfrentado pelos consumidores e são abordadas no Código de Defesa do Consumidor. Então,
Eu vou falar aqui algumas informações relevantes sobre as cobranças indevidas, a modo geral. Uma cobrança indevida, ela ocorre quando o consumidor ele é cobrado por um produto ou serviço que não adquiriu ou por um valor superior àquilo que foi acordado, fere os direitos do consumidor. Então, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor tem o direito de questionar e contestar cobranças indevidas. E isso inclui a solicitação de correção da cobrança e o direito à restituição do valor pago indevidamente, ok? Agora tem também sobre produtos com defeitos, defeitos ocultos, que é o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Então, o que o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor ele trata? Ele fala que, estabelecendo os direitos do consumidor em relação a esses problemas, o texto do artigo 18 ele fala que os fornecedores de produtos de consumos duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo, a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com indicações constantes do recipiente da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária. Então, eu vou explicar para vocês agora o que isso quer dizer, ok? Então, o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, ele fala da responsabilidade do fornecedor, ele fala muito da responsabilidade do fornecedor. Então, se um produto que você comprou possui defeitos que o tornam inadequado para o uso a que se destina, ou se ele tem uma quantidade menor do que é indicada na embalagem, o fornecedor do produto ele é responsável por isso, ok? Agora, o último, que é o artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor, e o que ele quer dizer para a gente. Eu vou comentar esse último aqui para você também. Então, o artigo 50 ele fala que a garantia contratual é complementar, ilegal e será conferida diante termo escrito. Ou seja, é necessário se falar sobre o não cumprimento de garantias também. O termo de garantia, o equivalente, ele pode ser padronizado e esclarecer de maneira adequada em que consiste a mesma garantia. Então, ele estabelece o seguinte: a garantia contratual é uma garantia oferecida pelo fornecedor, além da garantia legal prevista por lei, e ela é concedida mediante o termo escrito, que pode ser um contrato ou um documento equivalente, tá? Agora, eu vou passar para outro ponto, que é, avançando mais sobre o nosso trabalho, tais condutas dos 4 artigos que a gente trouxe aqui são expressamente proibidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, visando exemplificar o que a gente trouxe sobre o nosso tema, má-fé do direito do consumidor, trouxemos aqueles 2 exemplos. Então, um deles foi em relação ao smartphone, a compra do smartphone, que você encontra ali, por exemplo, um anúncio online, que promete um modelo de última geração e um preço baixo. Preço baixo, produto bom. Então, isso atrai qualquer pessoa. E o anúncio está afirmando ali que é novo ainda e está em perfeitas condições. Então, confiante na oferta, você vai e compra, mas quando chega, você vê que não é isso. Então, quando o consumidor recebe o produto, ele descobre que o smartphone não é original e está repleto de defeitos. Então, o que vai acontecer? No anúncio está falando que ele é bom, preço baixo, produto de qualidade, porém, não é bem assim. Ele percebeu que não é bem assim quando chegou para ele o produto. Então, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 37, proíbe a publicidade enganosa, que é uma forma de má-fé por parte do fornecedor, ok? O consumidor ele tem o direito ali de acionar o fornecedor legalmente para buscar reparação pelos danos sofridos. Não obstante, o fornecedor pode ser multado pelas autoridades competentes por práticas de má-fé, de acordo com as leis de defesa do consumidor. Então, para finalizar, o consumidor, além disso tudo, ele pode denunciar o caso aos órgãos de proteção do consumidor e procurar ajuda jurídica para buscar uma solução, ok? Lembrando que você precisa estar buscando ajuda jurídica para estar aí combatendo a situação. Procura um órgão de assistência jurídica. Muitas cidades têm órgãos governamentais ou organizações sem fins lucrativos que oferecem aí uma assistência jurídica gratuita ou de baixo custo também para pessoas com recursos limitados. Você sabe o que é má-fé no direito do consumidor? Má-fé é quando um lojista tenta enganar ou fazer uma promoção de forma de ludibriar o consumidor. Exatamente, a má-fé do direito do consumidor é o uso indevido da má-fé ética por parte de um fornecedor
com o consumidor. Ele pode se dar, por exemplo, quando você solicita um reembolso e o fornecedor não quer te reembolsar, ou por vários exemplos que vamos dar adiante no nosso trabalho. Oi, gente, tudo bem? Eu estou aqui com o José Carlos. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Aqui, hoje nós vamos entender um pouquinho o que é a má-fé, né, no direito de defesa do consumidor. José Carlos, o que você entende sobre esse assunto, você como empresário? Então, geralmente o que a gente observa a respeito de direito do consumidor, que ele não é dado ao consumidor o direito que ele tem de uma garantia, por exemplo. Você compra um produto e é te dado uma garantia. Quando você precisa usar essa garantia, você não é bem recebido, não é bem atendido, você acaba sendo lesado. Então, o consumidor, em determinados momentos de uma garantia, de um benefício daquilo que ele adquiriu nas empresas, o próprio empresário, o sistema, ele dificulta para que você possa ter direito àquilo que é um benefício seu, que quando você comprou, foi colocado, foi te dado, que você tinha o direito de trocar, se desse um defeito, de reposição de um valor ou de outro produto, mas é negado pela burocracia, pelo sistema que existe no nosso país. Corretamente, perfeito. Muito obrigada, José. Nós estamos sempre à disposição. Para que vocês nunca hesitem em denunciar condutas de má-fé nos seus direitos. Protejam os seus direitos, sejamos bons consumidores, sejamos bons cidadãos brasileiros.